Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirachedi, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, queridos e-powers! Estamos aqui mais uma vez hoje com nossa querida Ana Maria Baiana, particularmente minha mestra de várias gerações. Ana Maria Baiana começou, que eu me lembre, ela deve ter começado antes, alguma coisa que eu não me lembro, mas é uma revista chamada Pipoca Moderna, seria isso? Foi antes? Não, sim, antes disso, meu primeiro trabalho oficial como jornalista foi na Rolling Stone. Rolling Stone. Já começou arrasando. E eu estava ainda na PUC, no segundo ano. Então, você vê que era uma menina prodígio. Depois a gente vai voltar nisso aí. Mas eu quero falar aí depois da Pipoca Moderna. Eu me lembro da Ana no Globo. Eu trabalhei com ela no Globo, onde havia uma página chamada... não era Rio Fanzine ainda. Como é que era o nome? Era exatamente Rio Fanzine. Rio Fanzine. Eu inventei. Aliás, eu tenho... Por que eu não pus a minha camiseta? Eu tenho uma camiseta. Eu também tinha essa camiseta, eu não sei para onde foi. Eu ando às vezes com essa camiseta e vejo pessoas, inclusive em lugares aqui da cidade, que é raro que as pessoas estão andando, ficam olhando com uma cara assim, o que é isso que essa mulher está usando? Eu uso com... Bom, eu devia estar com ele aqui hoje, mas está na máquina de lavar, desculpe. É uma falha brutal isso aí. Mas o Rio Fanzine ensinou muita gente como ver o rock, a música pop, o cinema, tudo isso misturado, né, de uma forma muito original e com esse texto... Brilhante. Como é que eu vou dizer? Maravilhoso, brilhante. É muito pouco, brilhante da Ana, que sempre via um lado que a gente não estava vendo e puxava a nossa imaginação para sonhar com um monte de coisa. Então, tinha a revista 7 também, que eu era fã, acompanhava. Então, ela estava em muitos lugares. Depois ela foi para morar em Los Angeles, passou a ser correspondente do Globo, de outras publicações. Do Telecine, Globo News, Folha e vários outros lugares. A Ana é uma referência para a minha geração, para todas as outras que vieram depois, e acho que é um prazer e uma honra a gente estar com ela hoje aqui para falar desses fenômenos desse fim de semana e de outros, de Los Angeles, essa cidade que ela chama de minha monstra, e eu acompanho. E nesse lugar onde ela está, assim, que é um lugar privilegiado de uma cidade, e do Globo de Ouro, que ela participou, e de tudo isso que Hollywood povoa no imaginário da gente. Mas antes a gente vai passar para as bilheterias, que essa semana... Esse fim de semana, especialmente, a gente teve um fenômeno, aquele fenômeno que já está uma palavra meio surrada, chamada Barbieheimer, né? Que é a estreia de Barbie e Oppenheimer. A gente vai ver como é que ficaram essas bilheterias com o Rodrigo Saturnino Braga. Olá a todos e todas, em especial Ana, muito bom revê-la depois de tanto tempo. A gente esteve juntos na produção e depois no lançamento do 1972. Que ano foi isso, Ana? Você lembra? Eu estava querendo lembrar, não sei se foi 2002, 2003. Não, é 2000 e alguma coisa, eu não vou lembrar de cabeça, não. Mas, enfim... 2008, eu acho. Milton tem razão, você é uma referência, é uma alegria ter você aqui compartilhando com
essa experiência nesse podcast. Especialmente neste fim de semana, né? Que é um fim de semana que, para a gente que gosta de cinema, para a gente que é do meio, para a gente que tem o cinema como modo de vida, é um fim de semana que vai ficar marcado na história, né? Daqui a muitos anos, eu tenho certeza, os profissionais, quando dois veteranos profissionais que se encontrarem, vão certamente comentar o fim de semana de Barbie e Oppenheimer, né? Que aconteceu, foi realmente extraordinário, ou seja, completamente fora do comum. A gente tem 2 filmes desse tipo. Primeiro, os 2 sendo marcados na mesma data, o que não é muito comum quando os 2 têm pretensões de público, né? Em geral, os distribuidores procuram afastar pelo menos uma semana, né, um do outro, para não que disputem as mesmas salas, mas acabam disputando, ou nem mesmo o mesmo tipo de público, mas acabam disputando a atenção da mídia, a atenção da rede social, a atenção, enfim, em geral, então, em geral, se afasta. Nesse caso, eles tomaram essa decisão lá fora, são estúdios diferentes, são estúdios competidores, a Warner um e a Universal o outro, e foram assim mesmo, né? E no mundo, né, onde os 2 foram lançados, os dois foram muito bem. No Brasil, o Barbie virou um fenômeno social, tá? Provocado na largada, digamos, pelo marketing do filme, uma campanha bem feita de marketing, mas depois isso pegou na rede social, né? Virou um fenômeno social, não é só o marketing. Você acha que o Oppenheimer foi a reboque? Não, ele não foi a reboque. Que o público seja diferente. Ele não foi a reboque, mas sem dúvida ele se beneficiou, porque essa pouco comum, essa casual até, parceria que acontece na rede social. Dizem que começou quando alguém lá nos Estados Unidos falou, estava comemorando um casamento, uma festa, um aniversário, algo assim, falou, vou levar meus convidados para ver Barbie. Aí alguém falou, não, eu preferia ver Oppenheimer, então vou levar para ver os 2. Então, aí, a partir daí, isso foi se multiplicando na rede social, vamos ver os dois, virou o Barbenheimer, e acho que aí chamou a atenção deu ao Oppenheimer, que também teve uma campanha de marketing muito bem feita, muito bem realizada, os materiais são muito bons, enfim, isso é que chama a atenção do público, mas deu ao Oppenheimer uma exposição que ele não teria, né? Normalmente. O Barbie abriu aqui no Brasil em 4 dias com 4 milhões e 100 mil ingressos, que é um número extraordinário, e a terceira melhor da história. Só perde para o Vingadores Ultimato, que é de 2019, e o Último Homem-Aranha, que é de dezembro de 2001. Isso vindo de um período de desacostumados. Desacostumados ao cinema. Isso acabou, né? Não tem mais esse período de público desacostumado. Já ficou. Acabou, passou. Não, acabou. Passou. Isso aqui... Nem Top Gun. Já tinha passado. Eu honestamente, posso dizer que quem me conhece, conversou comigo, sabe? Eu sempre acreditei que o cinema ia continuar. É verdade. Muito forte, porque o cinema é um ato social que as pessoas querem fazer juntos fora de casa. O que vai acontecer dentro de casa, se você vai ver no celular, numa caixinha de televisão, não sei. Dentro de casa tudo muda. Continua sendo o melhor programa. Mas o cinema começou enfrentando o rádio, né? Quando o rádio chegou, o rádio chegou e agora vai atrapalhar o cinema, né? As pessoas vão ficar reunidas em volta do rádio, escutando o programa de rádio. Depois, com a televisão, claro, o cinema morreu. Tá? Vamos lembrar que a primeira grande greve de atores, aliás, a grande greve de atores e roteiristas combinadas foi exatamente para discutir os direitos sobre a televisão, a participação dos profissionais nos direitos da televisão, que naquela época, em 1960, estava matando o cinema. Depois veio a televisão colorida, a televisão por assinatura, veio o videocassete, e cada vez a gente falava tal. Enfim, e agora acabou. Quer dizer, a Barbie, que não é embora seja, como a gente comentou aqui outro dia, um filme obviamente baseado num brinquedo, numa franquia, então uma franquia conhecida, mas é um filme que tinha uma cara muito também nichada, né? De feminina, adolescente eu nem diria, porque
eu tenho filhas de 40 anos que brincaram de Barbie, né? Então, elas estavam loucas para levar os filhos, né? Como elas só têm meninos, os meninos estavam dizendo, eu não vou mesmo, mamãe. Eu não vou mesmo, menino adolescente, né, por cima. Um deles está indo ver o Oppenheimer. Ô, Ana, eu falei que eu voltava para você depois, mas nada impede que você fale, tá? Não proíbe você. Não, a pessoa que sabe sobre bilheteria tem que falar da bilheteria. Agora, o Barbie, além de tudo, ele teve uma marca, ele tem um comportamento aqui no Brasil, não vi dos outros países, mas aqui no Brasil ele tem um comportamento interessante que é a corrida do fã, que a gente chama, quando o filme é muito nichado, mas é um nicho importante. Eu me lembro, a primeira vez que isso aconteceu foi com aquele Pikachu, aqueles bonecos, Cavaleiros do Zodíaco, né? Uma coisa assim, a turma foi toda no primeiro dia, o segundo dia o filme já começou a despencar. Não é o caso de Barbie, mas o melhor dia dele é o primeiro. Foi a quinta-feira. Ele teve um pouco mais de sessões, teve algumas sessões começando à meia-noite, já na meia-noite da quinta, né, 0 hora da quinta, mas ele teve isso. E isso também não é comum, né? Desde que os lançamentos voltaram a ser na quinta... Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava conversando um pouquinho antes que talvez essa competição, não apagou o outro, mas levou o outro a rebote, porque são públicos diferentes. O público do Oppenheimer, eu fui no cinema, só tinha pessoas mais velhas. Até pelo tema. Né? Todo lotado de gente mais velha. Todo mundo de cabeça branca. E aí o outro não. Tinha tudo misturado. Agora, eu quero falar disso para falar assim, um não atrapalhou o outro, pelo contrário. Agora, eles dois atrapalharam o Missão Impossível e o Indiana Jones, né? Que era uma coisa retumbante. Mas atrapalharam menos os elementos. Posso falar uma coisa interessante? O que é a diferença das plateias, que é uma coisa que eu sigo, assim, por todos os motivos. Isso que você falou é interessante, porque aconteceu não porque os dois eram dois filmes que chamavam a atenção. Ele já tinha... Aqui, eu estava ouvindo muito o que estava acontecendo na bilheteria brasileira, que é completamente diferente em termos de tempos e plateias e tudo mais. E é interessante, eu sempre gosto de fazer como é que uma coisa ecoou aqui ou aqui, eu queria saber o que tinha acontecido no Brasil. O Indiana Jones e o Tom Cruise lá, os dois levaram na cabeça no começo, sem antes ter a Barbie e sem antes ter Isso é que eu ia comentar. Eles caíram de uma maneira... O único que não estava absolutamente caído era uma coisa que, obviamente, essa cidade é igual bar de chopp no Rio de Janeiro. Todo mundo que sai, enfim, da cidade inteira já sabe o que aconteceu e por que aconteceu, porque, enfim, aqui do lado, aqui já tem 3 produtores aqui, só na minha ruazinha sem fim. Então, todo mundo... Então, quando os dois imbicaram o Indiana Jones e o único que não estava... O Indiana Jones, coitado, caiu até tudo na cabeça dele. O que não ficou totalmente horroroso é porque o Tom Cruise é adorado na China. E aqui? Tô brincando aqui no podcast. Ele é endeusado na China. Então, qualquer filme do Tom Cruise vai dar uma ótima bilheteria na China. Então, quando eles deram a China segurou. Quando eles deram os números finais, era muito mais da China quanto dos Estados Unidos. Então, mas dentro dos Estados Unidos, mas aqui a coisa não foi muito bem. Isso então aconteceu. É isso que eu queria dar essa diferença das plateias. Nem no Brasil. Né? Aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. Quer dizer, todos os dois abriram abaixo do que se esperava. Tá? Então, eles já não estavam tão fortes. Um elemento que era... E aí, de novo, tem essa característica do cinema. Que é uma animação da Pixar, né, não ligada a nenhuma franquia, nada e tal. O diretor do filme... Logo que o filme entrou, deu uma declaração de que, já meio derrotado, dizendo, hoje é dia difícil você emplacar um filme que não seja uma sequência, que não seja ligado a uma franquia, que não tenha um super-herói, que seja uma coisa nova. As verdades vão caindo uma atrás da outra. O filme abriu bem,
E aqui no Brasil teve uma característica raríssima, que a segunda semana fez mais que a primeira e a terceira mais que a segunda. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. Né? É uma forte demonstração de boca a boca e demonstração também que as pessoas estão indo ao cinema. Agora, elas não vão para qualquer tipo de filme. Isso sempre aconteceu, isso sempre foi assim. Né? Tem público para todo mundo? Tem, desde que seja bom. Se não for bom, não tem público. O público tem um faro impressionante, né? E ele saca e não vai ver. E, nesse sentido, o Oppenheimer foi, sim, né, beneficiado por toda essa exposição, mas o público sacou. O filme fez 530 mil ingressos, é a melhor abertura para o filme do Nolan, exceto os Batman. Né? Eu acho, a gente não tem isso apurado ainda, mas eu acho que a melhor abertura de filme histórico é difícil de apurar, porque você tem que definir o que é o filme histórico. Mas se você conseguir chegar lá, você tem certeza vai ser melhor. Ele tem uma característica muito interessante também. O Christopher Nolan, quando começou esse projeto, essa tese, quando começou a vingar a tese, lá uns 2 anos atrás, de que o cinema estava agora destinado a ficar um veículo restrito aos grandes filmes e eventos de garotada, de super-herói. Que os filmes, outros tipos de filmes teriam que ir para o streaming mesmo, que o cinema, se não estava condenado, estava limitado a esse tipo de público. O Nolan foi um dos cineastas que disse não. Ele juntou as duas coisas. Os meus filmes eu faço para o cinema. Então, o próximo filme dele, que é esse, ele fez. Primeiro, ele gravou, ou filmou, a gente fica difícil de dizer o que faz, com as câmeras IMAX, né? Como você falou há pouco. Né? Isso deu a ele, inclusive, a IMAX prestigiou o filme absurdamente. Quando o Tom Cruise reclamou, ficou. Reclamante ficou. O filme exibiu uma semana, saiu, e aqui no Brasil, por exemplo, as 10 melhores... Isso nunca aconteceu. Eu também hoje mandei apurar. Vê aí, vamos ter uma nova marca, melhor abertura em IMAX, porque com certeza ele foi a melhor abertura em IMAX. Nunca tinha acontecido na abertura de um filme, e eu não sei se isso aconteceu em outros países, mas as 10 melhores salas foram as 10 salas IMAX. Isso nunca aconteceu no Brasil. Em público, não estou falando nem renda, porque tem um preço maior, então é renda, não, em público. Em público. Quer dizer, então, agora, é isso. Você pega os cinemas, você pega os 2 filmes e olha os cinemas, são públicos diferentes. O Barbie tem um perfil mais popular. Então ele trabalhou muito bem. O Oppenheimer não é um filme facinho. Ele trabalhou muito bem. Ele trabalhou muito bem nas áreas populares. Ele fez 300 pessoas, por exemplo, no cinema no Novo Carioca, que é ali em Bom Sucesso, ali no Complexo do Alemão. Na quinta-feira não, o Barbie. O Barbie. Botou o Barbie lá. O Barbie. O Barbie tem o perfil popular. O perfil... Mas ele está no falso popular. Que trabalha todas as faixas de público e todas as classes sociais. Mas trabalha muito bem a área popular. O Oppenheimer é um filme mais... isso mesmo, é um filme, como a gente chama, um filme mais fino. Mas eu acho nesse aspecto, aí acho que tem uma coisa que a grande virada, grande lance da Barbie, e eu escuto muita gente, assim... evangélica reclamando, não viu e já está com medo do que fizeram com a Barbie. Essas coisas trazem mimimi. E a Barbie ficou... Ela é um filme cabeçudo. Pra Barbie. Se iludir. Tem um videozinho circulando no TikTok, eu não sei até que ponto é espontâneo, porque a gente sabe que não tem espontaneidade nesse tipo de coisa, pelo menos integralmente. Mas tem um videozinho circulando e que pergunta para uma menina: você gostou do filme? Muito, gostei muito. Você entendeu? Não entendi nada. Porque não é um filme infantil. A Ana tem quer esse falar detalhe. uma coisa, mas eu queria, antes dela falar, fazer um bolo de perguntas junto. Eu tenho uma curiosidade. A gente está falando que aqui no Rio tem uma sala IMAX. Em São Paulo deve ter 2. Só de comparação, eu queria fazer... A primeira pergunta é: quantas aí em Los Angeles deve ter? Eu não tenho a menor noção, porque é basicamente todo esse, aqui na esquina, eu tive a felicidade de, há 1,5 quarteirão ter um cinema com 20 telas. Das 20 telas,
10 são IMAX. Não, humilhou. Acabou com a gente aqui. É uma política diferente. Eles têm uma política diferente. Chega. Não quero mais falar. Eles têm uma política diferente. Eles têm uma política diferente internacional, da própria IMAX. A outra coisa, assim, nós falamos de números aqui. A gente está falando de números de bilheteria. Agora eu quero saber da crítica. A crítica aí, mas a crítica na Maria Baiana também sobre os dois filmes. Mas antes, deixa eu fazer só um comentário que a única coisa que está faltando para ressaltar essa questão, essa ligação do Nolan com os cinemas, me chamou a atenção no cartaz e depois eu reparei nos créditos do filme, Ana. Eu também queria comentar isso com você. Eu não me recordo de ter visto isso em nenhum dos outros filmes. E olha que eu vi muito filme. Estava assim, escrito para as telas. Written for screen. Ele fez questão de colocar isso no material do filme. Sensacional. Depois eu estava em casa, eu estava vendo uma série e estava lá escrito para televisão. Eu me lembrei, claro, não fiz questão de dizer. Eu escrevi isso para... Era a mesma coisa, mais ou menos, que o Spielberg fazia com isso tem a ver com a briga que eles estão tendo agora. Daí essa greve a briga que ele tinha com a televisão também. Né? Lembra no final do Poltergeist, botava a televisão para fora do quarto? Sim, a última cena, a televisão na rua. Mas, curiosamente, o que está acontecendo é uma coisa que eu tô vendo de perto, é que, diante do inevitável, que é apenas ir a um cinema para ver um filme, isso não é mais possível. Então, o que eu vejo mais e mais em conversas com o pessoal de produção, mesmo pessoas do meio em geral, mesmo da divulgação, a história é a seguinte: você tem um filme de pequeno tamanho com o primeiro diretor, vai para o cinema ou então vai para um circuito de universidades, vai para uma coisa pequena. Tudo que já chega no nível médio para cima, ele vai para cinemas e imediatamente ele vai para streaming. Em horários de, por exemplo, em breve, daqui a 3 meses, você pode ver o Oppenheimer aqui em casa. Ele vai estar no streaming daqui a 3 meses. Que é uma coisa que era impossível de você pensar nisso, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Agora é uma coisa assim, olha, tudo bem, queremos que o filme seja visto, então vamos ver quem mais vai querer ver de que maneira. Sim, vamos dar 3 meses para ele no cinema e depois... Houve uma redução de janela, houve uma redução, isso é uma consequência da pandemia. Já havia essa discussão, uma discussão que vem de muitos anos. Eu me lembro em 2010 ter essa discussão da janela, do tamanho da janela, que realmente caiu de 6 meses, que era a janela inicial, para hoje, que nós estamos falando de... A gente está falando de 2 meses. Até menos. Até menos, que a gente está falando de 40 dias. Eu gosto de comer raciocínio muito com semanas. Tem entre 6 e 7 semanas. Né? Entre 42 e 49 dias, em torno de 45 dias e tal. Isso sem dúvida. Né? Mas o que agora esse período pós-pandemia mostrou é o seguinte: o cinema é fundamental, inclusive, para a educação econômica do filme. Então, para o produtor e para o distribuidor, que tem o dever, a obrigação, sua obrigação primeira qual é? Proteger o filme, né? Explorar o filme de uma forma mais eficaz possível. Tá? Ele tem que ter lançado no cinema com uma janela, sei lá, você pode negociar. Hoje tem essa flexibilidade que não tinha, por exemplo, em 2010. Eu me lembro que a Disney quis fazer uma redução de janela em 2010 com Alice e não conseguiu. O Alice no País das Maravilhas e não conseguiu, especialmente na Europa. Né? Na Europa, então, os exibidores resistiam muito. Né? Hoje os exibidores já não estão mais resistindo, mas eles ainda, como a gente viu, inclusive agora na programação desse filme, porque houve isso também, né? Eu não sei nos Estados Unidos, mas eu acredito também que houve, quer dizer, houve uma boa vontade com o filme do Oppenheimer, por parte da exibição. Eu acho curioso, porque extraordinária também. Eu só queria, assim, como eu fiz uma pergunta, ficou em suspenso, queria que a Ana desse uma opinião aí sobre os filmes, assim, a opinião dela, assim, que ela já deve ter escrito. Você viu Barbie? Escrito sobre os dois, mas eu queria que ela falasse para o nosso público aqui o que ela achou dos dois. Assim. Bom, eu amei os dois, na verdade, são duas coisas
díspares. E simplesmente uma coisa que, ao mesmo tempo que eu estava vendo, é uma coisa que eu faço muito quando eu vejo um filme e o filme conversa comigo, eu fico pensando na pessoa que criou o filme e como e por que ele fez certas coisas no filme. Não apenas porque ele escolheu as pessoas, ele é onde ele põe a câmera. Isso agora me dá... Quando você entende quem é o cara e o cara botou o raio da câmera ali e aquela câmera está ali por uma razão e você navegou nisso, aí você fica, isso é bom, isso é muito bom, isso foi feito com o coração, com a cabeça, e os dois, por motivos absolutamente diferentes, têm esse elemento. Era o que eu tinha enquanto eu estava vendo. Inclusive, eu estava vendo Oppenheimer e era interessante disso que a gente... A plateia... Eu estava numa uma preview, então não foi numa normal. Tinha gente de todas as idades. E uma coisa que era impressionante na fila onde eu estava, metade das pessoas estava chorando no Oppenheimer. Chorando, mas chorando, tinha um cara perto de mim que estava em soluços. Isso já me dá a medida de como ecoou em mim. Eu, na verdade, eu saí dizendo assim, ele podia ter cortado, a chata que claro. Eu sou a chata, eu digo assim, podia ter tirado os 20 minutos finais, porque os 20 minutos finais desmonta um pouco, para mim, essa curva incrível que ele faz, que é de pegar um grande mestre da ciência que descobre uma coisa, uau, veja o que eu descobri, e fazer de olha o que eu descobri numa carnificina. Não há palavras para descrever, e que é uma monstricidade, se existe, apoiada por forças maiores, por exércitos, por dinheiro, E quando chega no auge disso daí, aí é que era a choradeira dentro da plateia. É isso que me sacudiu. E a maneira, de novo, por raio de botar a câmera no lugar certo, que é a narrativa toda gente, e me engasga, que é a noite do teste da bomba em Los Alamos. Aquela é uma coisa de exatamente, é o olhar do Nolan fazendo isso. Então, não tem mais. Então, eu fui sabendo que ia ser uma tragédia e fui nessa. Então, ótimo que 2 dias depois eu fui ver a Barbie. E aí qual o momento de câmera bem colocado na Barbie? De novo, eu gosto muito da pessoa, da Greta Gerwig, que escreveu e dirigiu, e é uma das produtoras do filme. Né? Exatamente. E ela, eu já tinha conversado com ela um tempo atrás sobre filmes, sobre mulheres diretoras e tudo mais, e eu sentei já sabendo do ponto de vista que ela faria, ou seja, se você é uma garotinha, vai ver uma história da Barbie. Se você está usando, como eu estou pensando, estou usando a Barbie como, olha só como não é fácil ser mulher, é uma outra história. E a outra coisa que eu descobri, então eu estava assistindo, eu estava vendo a Greta Gerwig, dizendo assim, e toda hora, que horas que eu estava sozinha na cadeira, rindo, assim, vocês não estão entendendo, que não é uma bonequinha só, é toda uma história de quem você é sendo uma mulher e um namorado safado e o mundo tem que ser criado para ele ser alguma coisa, e ela tem que ter um mundo para ela para ser uma coisa dessa. Eu vi dessa maneira e eu achei assim, quando terminou tudo, rapidamente a gente podia dar um alô para a Greta. E ela disse exatamente isso, eu quero que as crianças gostem, mas nós também podemos entender o que é a brincadeira que a gente fez. E depois, um tempo depois, eu botei inclusive isso no Facebook, as pessoas estão achando que eu sou louca, mas não é verdade, porque depois eu vinha saber de ambos que essas duas premissas tinham surgido sem que um conversasse com o outro. O Christopher Nolan, desde o começo, queria pôr aquela frase fulminante que começa o filme. Eu ia te perguntar Deus, sobre isso, as duas inspirações. Eu vi o seu post. Eu sou Deus e posso destruir os mundos. Isso já estava com parte da história e é basicamente
a base do filme. Explica para o nosso público de onde vem essa frase. Do Bhagavad Gita. É um poema indiano. E, por outro lado, e que só vinha saber depois de ver o filme, a Greta fez o roteiro. Espera um instantinho que eu vou ter que agora fechar aqui. Você está ouvindo o barulho? Não. Não. Então, tá, porque eu estou ouvindo. Bom, ela, a história que ela montou é a história baseada da descida de Inanna ao inferno. Se você procure ler, é um mito da Suméria, que é a descida de Inanna para o inferno. É a história da Barbie. O martelo é o inferno, ela tem que descer lá para ver o que funciona. E quando ela volta, o namoradinho já tinha chutado. Mas é Inanna. E ela fez isso deliberadamente. Isso é muito interessante, as duas histórias terem inspiração, os dois filmes, inspiração em sabedorias ancestrais, né? Assim. Exatamente. E de maneiras... Quer dizer, o caso da bomba atômica está, inclusive, porque o próprio Oppenheimer disse isso. Ele tem um momento, quando ele começou a ser arrastado a todos os tribunais, porque depois deles dizerem, depois daquela cena que é uma coisa, que é o milico lá assinando para soltar a bomba em Hiroshima, uma das cenas mais... Matt Damon, eu digo, Matt Damon deu quase bateu, né? Destruiu os seus Mas dentes. ele está muito bem, né? Ele está ótimo. Sim, ele e Robert Downey Jr., né? Robert Downey Jr. Que é um ótimo ator, né? Sempre foi. Né? Será que vai ser lavada no Oscar? Vai, né? Vai. Tem muito tempo até lá. Acho que vão emplacar. Porque os artistas são ótimos em todas as situações, em todos os lugares. Mas é isso. A presença do Bagdad, que já estava lá por causa do Oppenheimer, que ficou... Quando aquela cena no final em que ele é carregado a todo mundo, não, você não. Como se ele fosse o único que tinha criado uma monstruosidade dessa. Isso é ousado. E a Greta Gerwig diz, não, é porque realmente eu precisava de uma estrutura que fosse essa questão de que é ser mulher, e eu usei o mito de Inanna. Então, olha, não é uma coisa interessantíssima? Você vê dois realizadores de completamente materiais diferentes, ideias diferentes, não se conversaram, pegaram dois elementos de mitos antiguíssimos e criaram Barbie e uma bomba atômica. Isso é maravilhoso. Agora, e dá uma base, né? Isso é o cinema, gente. Isso é o que mexe no meu coração. Exatamente. Agora, a gente falou de Oscar, né? Você acha que Margot Robbie está despontando também? Ela botou o boi na sombra aí, né, agora, né? Eu acho que sim. Acho que vai. Eu saberei em breve, porque eu acho que teremos Golden Globes aí para eu trabalhar muito neles daqui a pouco. Estou de férias agora. Que bom. Faz a boa notícia. Oficialmente eu não posso dizer nada. Então, olha aqui. Então vamos combinar. Quando você puder, você avisa e volta aqui e fala. Não. Eu só queria perguntar uma coisa, ver se você pode falar, assim, para o nosso público. Ana trabalhou com Golden Globe há quantos anos, Ana? Gente, eu comecei a fazer... entre outras coisas, eu criei um site para o Golden Globes. Que isso foi, 12 anos atrás. Eu inventei um website sobre Golden Globes. Então, a gente fazia a ligação entre o site e fazia a cobertura. Arranquei as pessoas das cadeiras lá dos meus colegas. E, gente, vamos trabalhar, vamos fazer, que coisa incrível. Vá lá para os bastidores. Afinal, são jornalistas, né? São todos jornalistas. E o que você acha que vai acontecer agora que mudou de mãos, assim? O que vai mudar na festa e na cerimônia, na premiação? Acho que vai ser muito bom, porque tem a DC, que é muito boa, que é e tem o Eldridge, que é uma mega empresa que trabalha inclusive com pequenas produtoras. Eles têm vários. A A24, por exemplo, é um do Eldridge.
Então, eu conheci pessoalmente e tal. São pessoas bem intencionadas, pessoas que sabem o que fazem. Eu estou super curiosa de saber o que vai acontecer. Eu sei que vão fazer muitas coisas novas, que eu não sei o que são, e que vai ser em várias medidas de mídia. Não vai ser aquela coisa dentro de uma... Dentro da imprensa estrangeira não é mais, né? Não, porque não existe mais. Mas o que existe ainda são as pessoas, nós, as pessoas de outro... Os votantes. Quem são os votantes agora? Somos nós, somos as mesmas pessoas. Continuamos do mundo todo. A diferença é, quem está votando somos nós, a não ser as pessoas que dizem, não, eu quero ir embora, não quero mais saber disso. Tem isso também. Tem gente que diz assim, agora não estou chateada, quero ir embora, quero ir para não sei aonde, vou embora. As pessoas que ficam, que vão ser muitas, vão continuar votando e, além disso, vão estar dentro da produção. E eu me lembro de você contando de uma prática que é normal, assim, tá, nas vésperas, porque você vota, né? Então, eu voto. Aí tinha lá, Tom Cruise mandava flores, né? Uma coisa assim. Você acha que vai ter um controle desse negócio depois dessas denúncias? Vai ser proibido? O que vai acontecer com esse controle aí? Vai ser altamente controlado. Não pode ter. Era uma coisa que eu brigava todo ano. Eu era sempre, não, ele é uma chata. Eu digo, você é uma chata mesmo, eu vou continuar sendo chata e vou devolver tudo. Estou devolvendo, a não ser que é uma coisa assim, uma das minhas netas, para mim o brinquedo, tá bom, então vou dar para minhas netas. Vou dar uma Barbie. Ótimo. Exatamente, seria uma Barbie. Aliás, as minhas duas odeiam as Barbies, porque elas são muito avançadas, essas meninas. Mas havia sempre essa atenção de outros, dos colegas que tinham a minha posição e os que não tinham essa posição, pelo contrário, enfim, não vou entrar nos detalhes. E eu, conhecendo agora a DCP e a Eldridge, a maneira como eles agem, eu acho que acabou a festa. Não pode de jeito nenhum, não pode ter presente. Já o ano passado, já esse ano, na verdade, já não teve. Não podia ter hipótese alguma. Nada, nem pirulito. Nada. Vai lá, pega o papel, faz o voto, mandou, tchau. Então, a próxima cerimônia, a próxima votação, Globo de Ouro, você acredita que a imagem do Globo de Ouro pode ficar limpa com esses procedimentos e com tudo que foi sujado? Eu espero que sim. Eu fui uma das poucas pessoas a ficar absolutamente felicíssima quando acabaram com a HFPA. Eu quase me matava quando eu confessei que finalmente eu estava felicíssima de me livrar dessa coisa que eu não posso dar os detalhes, mas nunca me deixou feliz, mas enfim, era a situação em que eu estava, onde eu trabalhava, era o que eu fazia e tal. E a razão que eu acho que tem ainda uma possibilidade é que foi essa separação. O Globo de Ouro virou uma coisa com sua própria vida. Abaixo dela está o DCP, o Eldridge. Beleza, é isso daí. É neutro. Quem quiser votar, vai votar com essas regras. Se você não gostar, vai para sei lá para onde você gosta, vai para o Mediterrâneo, vai para o Alasca, sei lá onde é que você quer ficar. Mas para votar é isso aqui, com essas regras, é dessa maneira, fim de papo. E com o Rick Gervais de novo apresentando para deixar todo mundo tenso. Que é um constrangimento, né? Eu tô brincando. Eu não sei quem vai ser, não sei absolutamente nada. Eu sei que eu vou trabalhar, mas eu não sei o que eu vou fazer. A Ana Cláudia tem uma pergunta para você. Não, eu já até vou mudar um pouquinho, sair um pouquinho aqui do Globo de Ouro. A gente já estava conversando outro dia que a gente tem acompanhado daqui, Ana, esse momento que a gente já discutiu um pouquinho aqui, que é a greve, essas greves, que a gente resume numa só, mas na realidade são duas greves, sendo que a que eu acho que eu estava lendo essa semana, que é a mais triste, é que é dos roteiristas. Os estúdios desde maio não sentam, não conversam, com os atores ainda conversam, mas com os roteiristas não querem papar sem fome, vamos aí com a inteligência artificial. E a gente tem nesse momento, assim, alguém ainda chamou, é uma revolução existencialista.
que eu acho que eu não sei se está querendo desfazer ou está querendo enaltecer, ficou uma coisa, vou dar o crédito que estava botando em outro momento, mas é um pouquinho da sua impressão, porque você é roteirista, convive com o pessoal, está aí em Hollywood, e como é que tem sido? Porque isso é vital, né, para o negócio e para tudo que a gente vai ver, que a gente vai consumir agora. Eu tenho ouvido sempre de ambos atores e roteiristas, que eu vejo pelo que eles me contam, pelo que fazem. Então, a gente pensa sempre que são sempre os Christopher Nolan da vida ou Tom Cruise da vida, mas esses são 1 para 200 que vão ganhar 20 pratas. Se eles conseguiram fazer alguma... E a realidade... Teve um texto de um ator que eu vejo, é um cara desse que você vê televisão, você vê a cara dele, ele faz, em geral, fotos, personagens de bombeiros e policiais. Mas ele está lá em tudo que... E o texto que ele faz é exatamente isso. E você vai ser o cara do bombeiro, que você vai ficar no set durante 5 dias, sem fazer direito, sem nada. No fim, você vai sair daí com 20 pratas, porque está pelo número de horas. E isso é que é um ator. O ator não é não é a estrela. Para cada estrela tem 200 que estão trabalhando, que estão dentro das guildas todas, dos que querem estados e depois eles não ganham. Alguns têm no que eles vão ganhar algo se for exibido, tarará, e outros nada. Tchau, meu amigo, está aqui o sanduíche, uma aguinha aqui, vai para casa, teve o prazer de estar ali debaixo do sol. E a mesma coisa acontece com o roteirista. O cara pode escrever 200 roteiros e não ser aceitado por nenhum produtor, por nenhum diretor, e está lá, e trabalhou, e talvez tenha eu digo, olha, não vamos dar para você 100 pratas se você mandar o começo do roteiro. Aí você manda, o cara depois não paga os 100 pratas, ou ganha só 100 pratas, depois manda uma terceira pessoa fazer a versão, e ele vai no cinema e diz, espera aí, mas isso aí fui eu que escrevi. Não, mas foi Beltrano e Tricano. Mas eles estão de um outro... os dois, eu entendo, eu sei que é uma coisa que chacoalha essa indústria toda aqui, porque, na verdade, outro dia estávamos conversando, o único que sempre se sai bem é o produtor. É o cara. O diabo está lá. Em todas as circunstâncias, né? Pode mudar. Não, aqui eles dizem que é o distribuidor. Eu não vou chegar lá, porque aqui a situação é extremamente complicada. Mas em termos... Eu me lembro, até o Rodrigo citou aqui, me lembrei agora do 1972, assim, que vocês fizeram um filme, né? E eu pensei que você ia seguir nessa trilha agora. Você teve vontade de continuar? Você foi para Los Angeles? Você já morava aí? Não. Como é que foi? Conta essa historinha, porque eu quero chegar lá. Foi uma dessas coisas que acontece exatamente com o cinema. Eu não saí daqui, eu estava aqui, eu fui para lá por causa do filme e voltei para cá. E o que aconteceu foi por coisas que acontecem. Não, eu falei assim, porque você fez o filme aqui, né? Então, aí você voltou, é isso que eu tô falando. Não, eu voltei porque estava planejado, e o Rodrigo pode dar esse detalhe, mas o que aconteceu foi por causa de novo, eu vou voltar sempre para os diabos. Os diabos são os produtores. E o produtor... Não, é verdade, o produtor pisou na bola. Então, atrasou a produção. A captação de dinheiro foi uma complicação, não foi ok. Então, se tivesse entrado na planilha que foi botada, que foi perfeita, a data era perfeita, era tudo perfeito, teria sido uma outra história. Não foi isso que aconteceu. Foi quase 2 anos depois da data perdida. Então, aí todo mundo que é do cinema sabe. Aí desmorona. É impressionante como isso imprime na tela, né? É impressionante como esses percalços aparecem. Para mim, foi uma coisa muito, muito dolorosa para mim. Isso fez você desistir assim, de seguir nessa trilha, ou você nem tinha vontade de seguir? Era só aquele filme mesmo? Não, eu tinha muita, mas eu estava arrasada. Porque era uma história que tinha desenvolvido com o maior carinho, que eu não tinha pensado. Fala rapidamente da história, qual era. Era uma história de jovens se apaixonando em 1972, né?
no auge do Brasil, que estava fechado, mas por dentro ainda tinha essa possibilidade de outras coisas melhores. E com a música, com muita música. Muita música. Então, você vê uma coisa que você... Eu não pensava nada, eu pensava, é um filme pequenininho, gente, que isso? A gente faz isso, vai ser ótimo. Eu já tinha pensado a história, as duas outras histórias que iam completar essa história, 82 e 92, porque são duas datas que fecham a história e que acontece com... eu cheguei a escrever a história dos... Mas genial. 82, as eleições, o Circo Voador, a Copa do Mundo. E 92, eu tenho a cena do final do 92 no Maracanã, que é uma determinada música, eu estou ficando engasgada, que é basicamente o momento em que os dois personagens se veem adultos e são aquela hora da virada também do Brasil para uma coisa maior. E termina com o impeachment do Collor e tal. Exatamente. A ideia era essa. Então vamos fazer os outros dois. A gente agora pode fazer até o 2002, porque... termina a coleção do presidente Lula. Tem muita coisa. Ana, estamos aqui para fazer com você. Estamos aqui para fazer com você. O que aconteceu foi, para mim, meu mundo caiu, basicamente. Porque não apenas o filme caiu, mas todo o dinheiro, toda a ideia, todo o tempo, todo o trabalho que foi colocado nisso desabou. Se eu fosse uma pessoa que fizesse cinema em primeiro lugar, eu não estaria... Se eu fosse uma pessoa de cinema, eu diria, tudo bem, isso aqui foi uma tristeza, agora vamos fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Eu sou uma pessoa que escreve, eu sou uma jornalista e eu sou uma pessoa de imprensa. Quando essa coisa nova se instala e tornou-se a coisa que juntava tudo, ele desmoronou, e aí eu desmoronei, o Zé desmoronou, nós desmoronamos como um casal. E eu peguei minhas coisas e digo, olha, desculpa, eu vou voltar para Los Angeles porque é onde eu me sinto, incrível que pareça. Respingou para a vida pessoal, para tudo, né? Para cá, meu filho estava aqui, meu filho estava se formando, ele casou, enfim, e quando eu olhei, eu tinha uma família aqui. E eu não tinha a história que eu tinha anterior e que desmoronou junto com o filme. Ana, esse roteiro de 82 e 92 existe pronto, assim? Um argumento? Não, eu não escrevi. Eu escrevi 2 argumentinhos. Eu nem sei nem onde estão. Eu fiquei curiosíssimo para fazer esse negócio. Eu me lembro de conversar com a Ana sobre isso. A gente já vai transformar o podcast numa reunião aqui, a gente vai desligar a câmera. Eu acho que a gente vai aí procurar esses argumentos. Vou fazer uma sala de roteiro. Eu achei que não tinha mais saída. Eu não vou entrar nesse... Aliás, eu acho que daria um filme disso também. Não, mas eu não quero a história. Porque realmente é difícil descrever o que foi para mim. Quando você vai numa direção e de repente tem um buraco desse de filme de terror, você cai toda dentro daquele buraco e vai para... Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que me refazer minha vida, refazer tudo, e é aqui que eu estou. Ana citou aí o filho dela. Só para fazer um parênteses, o filho da Ana, o Bernardo, ele foi diretor do Museu do Oscar, ou ele é agora? Ele foi diretor do Museu do Oscar? Ele é diretor, ele foi de várias coisas, ele foi do Museu Lachmann, ele agora é diretor do Museu da Academia de Cinema, que é Academy Museum of Movie Pictures. Que é o Museu do Oscar, né? É o Museu do Cinema, não é necessariamente do Oscar. Ele tem aliás, é uma sala pequena que tem Oscar. O resto todo é história de cinema. E ele já está trabalhando para o museu do George Lucas. George Lucas, isso. Esse a gente está super curioso. Para o nosso público que não sabe o que é Lachmann, é o Museu de Arte Moderna de Los Angeles, né? Ele é o diretor do museu do George Lucas, que é o diretor, não existe ainda, mas eu sei onde é que vai estar, eu já olhei o treco lá com o meu pai ser, e ele é o diretor, é o que está diretando
E o Museu da Academia, ele é o diretor lá. A gente vai, eu volto e meia apareço por lá, eu apareço por lá e eu adoro quando tem um evento, tem um cinema, o cinema do museu é fantástico. As cadeiras são muito desconfortáveis, mas a tela é um espetáculo. Então, todo evento que tem apresentação de alguma coisa, ele vai ao palco para mostrar. Eu estou sentada na primeira fila, olhando para ele, assim, é a sua mãe. Maravilhoso. Cá estou eu estou aqui. E ele diz, pô, mãe, mas eu fico sem graça. Eu digo, uai, mas eu sou mãe. Mãe tem que ficar na frente. Maravilhoso. Concordo. E ele vai. Outro dia teve um cara que é um diretor e ele também toca piano. E é uma coisa linda. Ele faz ele é um dos caras também que faz reprodução de filmes que são encontrados, às vezes dentro de latas e tudo mais. E ele é dá um jeito de restaurar filmes antiquíssimos. Então fizeram esse eu não vou esquecer nunca. Eles fizeram todos os filmes que já estavam numa situação que já podia exibir nessa tela gigantesca, e ele tocando no piano, que não tinha mais era de muitos anos, muito antigo. Então ele tinha que ficar tocando. Ele foi levado para o palco para ficar tirando as páginas, virando as páginas. E eu sentada só olhando aquele piano. Gente. E ele tirando as páginas. Muito bom. Esse foi um momento de glória. Eu estava vendo filmes raríssimos, filmes europeus raríssimos. Olha isso. Que, inclusive, a maioria tinham sido achados numa lata da beira de uma estrada na França. E eles tinham restaurado, estavam sendo vistos pela primeira vez. E ele plantado no piano, virando a pauta. Olha então, só, momentos eu falei do 72 e falei de você fazendo cinema aqui no Brasil, porque eu queria ter uma visão sua aí, sabendo de tudo que é a capital da indústria do cinema, tendo essa visão, passando por tudo que você passa no seu dia a dia. Como é que você olha o cinema brasileiro e a produção o conteúdo audiovisual brasileiro, seja de séries ou de filmes? Em que patamar está? O que você acha que é o problema? E esteticamente, assim, como uma visão artística também. Eu quero tudo misturado, assim. O que você acha do que você vê? Daí. Eu vejo muito pouco por outra razão, porque eu vejo mais o que está disponível aqui. Um dos problemas é isso. O que é feito no Brasil, eu não vejo aqui. É difícil de estar mostrado aqui. Quando tem, por exemplo, tem eu acho que vai ser em agosto, é um documentário. Vou lá ver. A moça me convidou, eu vou lá ver. Mas é 1 para 20 para eu ver. Porque senão eu não sei se está aqui. A última vez que eu vi foi de novo foi, aliás, na tela da Academia, e eu acho que foi não me lembro qual foi o filme, mas é o filme que estava em jogo para o Oscar. O Martin. Eu não lembro mais. Martin. É esse. Então foi esse, foi lá, exatamente foi no cinema da Academia, inclusive. Estou lembrando disso agora. Foram os dois que tem esse e esse agora que eu vou assistir agora. Mas eles mas teve aquele filme brasileiro, mas teve e eu não vi, porque agora é que eu soube que já passou e não está em nenhuma tela. Então, é um problema. Eu não sei, e eu acho que você pode ser bem melhor, estou dizendo para quem, se as estruturas no Brasil melhoraram e se há a possibilidade de, sem ter que ter o Estado para segurar, haver forças e ideias e dinheiros para segurar ideias melhores, ideias que é possível. O Brasil é uma toda vez que eu pego uma história que eu lembro do Brasil, que é um conto do Brasil, gente, isso é tão rico, isso daqui é tão complexo, isso é tão, às vezes eu tenho que explicar. Eu tenho uma coisa bizarra que eu tenho. Neste momento está sendo consertada o meu banheiro. Tenho que dizer. Vocês estavam ouvindo o barulho? A gente não está ouvindo. A gente não está ouvindo porque ele filtra. Não ouviu porque a gente foi um cano que rompeu dentro da minha casa 3 dias atrás. E o cara que está consertando, que é uma pessoa maravilhosa, mexicano,
E ele fica perguntando isso, como são os filmes brasileiros, olha só. E eu pergunto, mas o que você gostaria de ver? Eu não sei como é o Brasil, ele dizia. E aqui, para você ver filmes mexicanos, é moleza. Tem cinemas aqui que só passam filmes guatemalas, cubanos e mexicanos. Eles vêm para cá, porque a plateia aqui é diferente, tem uma plateia latina, multitudo. Então é mais fácil aqui você ver filmes mexicanos, atuais, não filmes do tempo da antigamente, não, novos, do que brasileiros. Então, eu quero juntar isso que você falou com uma expressão que você usou, ideias melhores, né? O que seriam ideias melhores para o cinema brasileiro? É refletir melhor o país? Usar os materiais do que é o Brasil e deixar a criatividade soltar. É que nem a maluca da Greta Gerwig. É Barbie, mas eu estou fazendo um mito da Inanna descendo aos intestinos da Suméria. Que é coisa mais doida do que isso. É completamente doido, mas não funciona. Uhum. E o Brasil é tão rico de coisas polares, de coisas absurdamente que se puxam uma da outra. Tem essa variedade de países, nesse país tem vários países, tem vários idiomas, várias culturas trazidas com eles. Então, tudo isso está lá. É pegar isso sem medo de eu só quero fazer aquela historinha, moço, o rapaz, isso aqui aconteceu, porque é bom para ir para o Netflix. É ótimo, mas deve ter mais. Se você volta... Ou Favela Movie, né, de sempre. Nos filmes brasileiros dos anos 50 e começo de 60. Essa é uma fonte. Gente, tem uns filmes que eu tenho que são meio assim, do Otelo, que eu adoro, do fim dos anos 50 e do começo dos 60. É essa coisa, vamos fazer aqui uma coisa política, mas absolutamente gozando todo mundo, e olha aqui com todos os problemas que temos aqui, mas olha só, Você não está falando de cinema novo, né? Você está falando de Atlântida. Não, está falando de Atlântida, exatamente. Mas e aí também, logo depois, o começo do cinema novo, do cinema novo. Eu entendi. Elaborar a Atlântida que está lá na nossa história, atualizar isso e fundir com o que tinha de bom no cinema novo, né? Porque a Atlântida, sobretudo, era a produção que não tinha medo. Ela não vou fazer um filme certinho, eu vou fazer um filme anárquico brasileiro. O Brasil brasileiro, brasileiro. Do jeito que for. Carioca, por cima, não era nem brasileiro, era fundamentalmente carioca. Fundamentalmente. Então, é uma coisa... o que faz aqui o cinema daqui ser o cinema é porque exatamente isso aqui é um caldeirão de gente, tudo que é canto do mundo, que desde para ser... E a coisa mais extraordinária, não é extraordinária, eu vivo numa cidade e que todos os lugares as pessoas podem me dizer, tá vendo aquilo ali? Aquilo aqui atrás de 3 ruas foi onde fizeram o filme tarará, 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 não sei quem, fulano morava aqui. É engraçado isso que você está falando, porque assim, aí nessa cidade que é esse caldeirão, os coreanos conseguiram sua expressão, os mexicanos conseguem, todos os outros conseguem, os brasileiros não conseguem essa expressão nos Estados Unidos, né? Talvez porque queira se expressar para os americanos. É isso que você está falando, né? Porque eles estão se expressando, tentando se expressar como os americanos e não como os brasileiros. Tentando pensar no algoritmo. Mas que não é isso que está na tela. O que está na tela é a realidade mexicana. Você olha os 3 irmãos mexicanos, que hoje em dia são 3 de Hollywood. Os 3 diretores. O Cuarón e o... Exatamente. Guilherme Del Toro. 100% mexicanos e cá estão, e tudo ex-alegres e felizes. E esta cidade entende. E filmando bem pra caramba, né? Como americanos. Exatamente. Bem formados. Né? Contando suas histórias. Mas contando suas histórias. E a mesma coisa, Coreia. Mesma coisa. Cinema coreano, que você não entende lufas de putulo-lufas, porque você tem que ficar lendo embaixo, mas você fica...
E você entende. É assim na Coreia, essa é a questão. É quase se estivesse faltando uma alma, assim, você tem que... Por que você está querendo contar aquela história? E não é o número, não é o... É a alma. Por que você quer contar aquela história? E é isso, é simples assim. E acho que a gente se perde aí com... Não, eu quero contar porque tem esse ângulo. Não, primeiro, qual é a sua história? Por que você quer contar? E não sem julgamento, né? Cada um conta. Você diria assim, que para a gente exemplificar para o público, assim, que Cidade de Deus conseguiu isso? Sem essa dúvida. expressão? Cidade de Deus chegou super perto. Também acho. Cidade de Deus foi absolutamente compreendida. Eu me lembro, eu estava sentada na mesa de Cidade de Deus do Golden Globes. Vinha todo mundo, porque o lugar estava cheio de todos os produtores, diretores, vinham correndo para abraçar as pessoas, sentar e perguntar como é que é, onde é que vocês fizeram isso, onde é que vocês acharam os atores. A noite inteira. Não adiantava, eu já falava assim, cara, nem vou falar com você, porque vai tá todo mundo correndo aqui na minha frente. Antes dele, Central do Brasil também? Também, na minha opinião, também. Central do Brasil também, outro. Mas depois deles, nenhum, né? Não. Na realidade, que eu veja aqui, que eu veja. E eu estou sempre catando coisas absurdas para eu assistir. Tenho amigos que... Não, eu não vou para cinema porque eu vou ensino umas coisas malucas. Não, mas é tudo muita exceção, né? Agora, tem uma coisa que a Ana colocou e que quando eu penso aqui, por exemplo, na Coreia, isso é muito evidente, e até mesmo, quer dizer, nesses cineastas mexicanos que vão para Hollywood. Quer dizer, o México, a estrutura de indústria no México para o cinema mexicano é muito ruim também, tá? Os talentos afloraram, foram para Los Angeles, enfim, eles têm, obviamente, uma proximidade cultural com Los Angeles, óbvio. Né? A Ana colocou aqui os problemas de produção que ela teve no 1972, que eu acompanhei de perto, enfim, e também era um filme que tinha grandes esperanças e tal. Até porque eu era aqueles jovens ali, aqueles personagens, eu tinha a idade deles em 72, né? Então eu tinha também um carinho, né, com o filme muito grande e tal. Se você não tiver estrutura, não tem ideia que vai vingar. Quando eu falo em Atlântida, era um estúdio que operava como um estúdio pertencente ao maior exibidor na época do Brasil, que era o Luiz Severiano Ribeiro, né? E que saía já com pá marcado, programado com antecedência, tudo certo e tal. A Coreia é um caso de sucesso de uma política estatal de apoio à indústria audiovisual, não é só ao cinema, né? A indústria audiovisual. Vamos fazer assim, tem literatura acadêmica sobre, e é nítido, quer dizer, quando eles perderam o apoio, eles despencaram. Quando eles ganham o apoio para você ter uma estrutura... E o Brasil sempre teve esse problema. Será que ninguém nesse governo, pelo menos, depois que passou essa sombra esse governo toda, né? Esse governo, num certo sentido, ele é até frustrante, né? Porque outro dia um produtor importante me disse: a gente saiu de um governo que odeia a cultura para um governo que não acredita em indústria cultural. Então, se você não tem uma política pública de apoio à indústria cultural, você não vai ter filme industrial. Acabou. E a gente está falando aqui de indústria. Você pode ter uma ou outra exceção que vai, de repente, aparece uma exceção e você fica depois escrevendo como foi possível que aquilo surgisse, porque é um milagre. Né? E você não vive de milagre, né? Milagre é errado, senão não seria milagre, né? Milagre é sempre uma exceção. Aí a Argentina consegue, né? Um pouco, né? Mas a Argentina tem um outro perfil também, né? Quer dizer, ele tem outras facilidades, ele tem a facilidade da língua, ele tem uma facilidade de exportação para um mercado que chega a ser economicamente mais importante até que o mercado brasileiro. Aí, na América Latina, tirando o México, Ana, qual é o país que aparece com uma produção mais presente aí, de onde você está? Para o México? Tirando o México. Argentina e Chile. O Chile tem feito coisas boas ultimamente. E de vez em quando tem Cuba, aparece um de Cuba. As pessoas têm me falado da Colômbia. Aqui não chega, não sei se chega aí. Mas Colômbia eu não tenho visto. Né? Mas já me falaram. Está se tornando o lugar
para as pessoas filmarem lá, mas não são produções da Colômbia. Isso, deve ser uma coisa então por aí. Tem um festival de Cartagena lá também. Não, sempre teve. O Cartagena é um grande festival, né? Um festival ótimo. Eu lembro muito quando quando eu estava morando aí em Los Angeles, que a gente saía, em 1972 ainda era um projeto que vocês estavam começando a trabalhar, aí saiu o Almost Famous, que teve esse... A gente falou muito sobre isso aqui há alguns episódios, porque a gente gostou muito do Daisy Jones, e a gente ficava lembrando muito, sabe, do Almost Famous. Do Almost Famous, do 1972, a gente estava falando sobre isso. Caramba, como é que pode? Nós fomos muito antes dele. Foi. Eu me lembro que você ficou apaixonada pelo filme. Aí depois ele fez... O filme é lindo, né? Depois ele fez o Compramos um Zoológico. E depois eu não vi mais ele. O que ele fez? Cameron Crowe tá aí. Ele fez alguma coisa agora, recentemente. Depois ele fez o Jerry Maguire, depois do Almost Famous. Mas assim, acho que o maior. É verdade. Mas teve um agora. Mas você tava falando... Eu lembro disso. Eu lembro que quando você ficou... Gente, como assim? Porque essas coincidências de Hollywood que fica na energia do ar aí. Ela tá falando, a gente foi cortando. Que nem os dois grandes filmes que são inspirados por textos históricos de outros de lugares que não existem mais. E agora tem. Olha, mas Ana, eu vou falar uma coisa. Mas eu fiquei imaginando, quando a gente viu o Daisy Jones, eu fiquei imaginando, porque a gente falou tanto do Fleetwood Mac, tanta coisa. Nossa. Aí eu sempre, porque eu gostava de cinema e gostava de música, portanto você sabe que eu cresci lendo, fiz jornalismo por sua causa, influenciada, penso e opino seguindo o que você disse. E aí eu sempre ficava pensando as ideias, as histórias que você podia recontar, porque o Daisy Jones saiu de uma situação de um show que a menina viu, viajou e recontou e tanta coisa, né? Por isso que você fala, de contar a história é fácil, você só tem que querer, né? Saber botar qual é a história que você quer contar. Qual é a sua que você acha que falta? Eu devo ter centenas de histórias na minha cabeça. Eu acho que eu botei num departamento que eu fechei a chave e não abri mais. A gente vai abrir de novo. Mas é uma coisa bizarra. Vamos abrir essa caixinha. Porque eu tenho... Olha, eu tenho uma coisa assim, eu sou meio obcecada, eu gosto de andar. O que é coisa que todo sagitariano também gosta de fazer. A gente gosta de mandar flechas, mas a gente acha... Sou sagitariana, igual a você. A flecha é uma coisa muito, muito, assim, muito violenta, então eu só ando. E como essa cidade aqui qualquer coisa de você andar, se você não tem um carro, não está disponível um carro, está tudo, além de tudo ser uma monstra daqui até não se sabe quando, eu resolvi de olha, eu vou andar. Então agora e quando eu ando, aliás, o 72 começou assim, como vários outros. Quando eu ando, eu tenho ideias. Eu ando, às vezes ando histórias completas. Eu também. Aí quando eu acabo, sento no restaurante, chego em casa aqui, está lá. Mas depois, eu tenho que voltar depois para lembrar a história toda. Não, isso me remete que... Mas isso é o que acontece comigo. Você está andando, tendo ideias, isso me faz lembrar que... Vai gravando. Você acabou, a gente está aqui se despedindo, eu acho que a última coisa que eu vou falar aqui, não sei se alguém tem mais pergunta, mas eu queria perguntar para você se está tudo bem com você agora. Que a Ana passou por um perrengue de saúde também, e agora é bom saber que ela está andando e inventando um monte de história. Está tudo bem? Eu tive um assustão no dia 27 de dezembro do ano passado. Incrível, porque eu tinha dois dias diretos, eu estava trabalhando direto. Eu tirei a famosa foto que eu deveria tirar foto de ninguém, mas eu peguei meu telefone e tirei a foto do Spielberg com o John Williams. Também, né? Eu já fui à nuvem e voltei aqui. Eu subi assim, clique, eu fui aqui embaixo. E foi exatamente depois disso eu tive uma ruptura de uma veia no meu cérebro. Não tive... Foi súbito, completamente súbito. Eu estava aqui, exatamente neste lugar, sentada aqui, e eu estava conversando com uma amiga aqui nesse telefone, e ela dizendo para mim, por que você está tão branca? Por que você está tão branca? Ana, uma coisa que eu me lembro. E daí fui levada alegremente para o hospital, e no hospital fiquei durante 2 meses. Eu me lembro. Mas
Eu acompanhava lá, mas botava coraçãozinho sempre de todos os posts que você fazia no Facebook. Foi algo extraordinário por todos os sentidos, porque teoricamente as pessoas morrem quando isso acontece, mas cá estou eu. E a gente está muito feliz. Eu estou escrevendo, graças a Deus. E eu estou, inclusive, escrevendo um livro que eu chamo de Cérebro, que é exatamente sobre o que aconteceu e sobre meus outros relacionamentos com o cérebro, porque não é a primeira vez que coisas parecidas, mas diferentes acontecem. E no hospital a parte que você usa mais junto com o coração, né, na hora de escrever, né? Especialmente você, né? Eu acho que é muito uso, né? É muito... E o extraordinário é que as coisas que eu fiz nesse hospital foram fantásticas. Os próprios médicos diziam que você devia escrever isso. Eu digo, tá bom, eu vou fazer isso. Eu comecei a escrever dentro do hospital. Então, a veiazinha ali deu uma fadiga de material, né? Exatamente. E eu lembrava uma das coisas que eu... Bom, a primeira coisa fantástica é que quando eles finalmente ligaram de novo meu cérebro, porque o que eles fazem, eles desligam, né? Quando eles ligaram de novo, eu voltei para ver se eu sabia falar. Eu não apenas sabia falar, como eu xingava todo mundo em português. Maravilha. Dizendo palavras horrorosas. E eles entendiam? Não, ninguém entendia. E as próprias enfermeiras ficavam apavoradas. E eu... aparentemente falava... Mas assim, enfermeira filha da puta. Essa comida é uma bosta. Coisas desse tipo. E aí, no dia seguinte, que elas estavam chegando assim, um pouquinho, aí eu comecei a falar em inglês. Eu digo, peraí, deixa eu ver para eu me entender. Para eu me entender com essas pessoas, eu vou ficar sem comida. E mais tarde, um médico que era o líder dessa equipe de 5 pessoas ao meu redor, meus 5 médicos, ele dizia que a questão é porque o seu cérebro resolveu parar. Era uma crise e ele desliga. Então, quando voltou, chegamos a um momento em que a questão estava fora do perigo, ele abre no arquivo mais antigo que você tem no seu cérebro. Que interessante. Todos vocês têm isso. E, no seu caso, você começou a falar na língua primeira que você ouviu. Olha, que legal. Então, era por isso que você falava naquilo. Então, olha que coisa interessante. Aí eu comecei a ficar apaixonada pelo cérebro. Mas é inspirador mesmo isso. É incrível isso. Porque isso, aí ele perguntou, que língua você estava falando? Eu falei, português do Brasil. Então é isso, eu vi aqui na sua coisa que você é baiana, você é originalmente do Brasil. Eu digo, então é isso, a base do seu cérebro é aquilo que você escutou pela primeira vez. Olha que loucura. É por isso que certas músicas vocês ficam completamente, a gente fica lembrando, lembra dessas músicas, essa música ficou lá com você. Back to basics. O livro que você leu quando era criança, os desenhos, as cores, é isso. E daí, então, eu fiquei agora, absolutamente, depois disso, eu vivia conversando com os médicos para eles me dizendo, não é por nada não, me explica mais uma coisa aqui do cérebro. Ana, é um romance? É um relato? É o quê? É uma reportagem? É um relato com umas coisas meio doidas, porque foi uma tremenda viagem, bicho. Um pouco memórias também. Não foi nem por causa das drogas, não, foi por conta do cérebro. Mas o que você está escrevendo é um pouco usando... conta própria. É um pouco usando isso para fazer um pouquinho de memórias, assim? É isso? Olha, eu vi imagens, eu vi coisas que eu não tenho como descrever para vocês. Não tenho. E é incrivelmente que no outro momento eu estava vendo um documentário sobre a organização das estrelas, como ela se... E aí eu comecei, um documentário, eu digo, gente, eu estou vendo o que eu estava vendo lá no hospital. Que legal. Olha. Muito bom. É uma coisa que eu digo, gente, da onde como? Porque teve um período todo, que é esse período, quando o cérebro, por um grande tempo, depois que eu aprendi, porque a coisa que eu ouvia o tempo todo era o médico chefão dizendo assim, eu devo abrir ou eu devo esperar? O abrir era, obviamente, abrir o meu cérebro. E ter porque é uma coisa perigosíssima.
Mas ele resolveu esperar. Então era esperar. Não fazia nada. E ele foi xingado também por isso? Foi xingado. Ele e as enfermeiras. Depois eu tive que dizer, por favor, em inglês, por favor, ele dizia, não, foi muito importante. Foi muito importante. Não, e depois eu também ensinei balé para as enfermeiras, mas isso é uma outra história. Porque eu queria mostrar a elas que eu não caía. Gente, mas com essa imagem, com esse papo lindo com a Ana, que eu adorei. Nossa, e acho que todos nós adoramos e torcendo para que tudo permaneça da melhor forma possível. Não, agora meu próximo passo agora finalmente é comprar um carro, porque venderam o meu carro porque diziam que eu jamais poderia mover o carro. Amor, eu lembro que você tinha um Audi lindo e enorme. Eu não tinha mais. Eu tinha um Mazda que eu adoro, que eles venderam. Enquanto eu estava no hospital, eu digo, cadê meu carro? Venderam. Mas olha, a gente tem muito pouco assunto, mas a gente espera contar com você outras vezes. Não, por favor, cara, olha, aventura aqui nesta minha terrinha aqui não basta. Exatamente. Pois é. Então, eu sou fã. Com esse papo delicioso com a Ana Maria Baiana, a gente vai se despedindo dos e-powers queridos e até a próxima semana. Até a próxima. Ana, obrigada. Um beijo. Beijo. Obrigada, Ana. Beijo, Ana. Bom te ver.